Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cátia de Pinho Campos, da OPAS no Brasil. Estamos aqui reunidos para falar sobre uma iniciativa muito importante da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde, que diz respeito ao Dia Mundial Sem Tabaco. Neste ano, o Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado todo dia 31 de maio, aborda a questão do impacto da Covid em pacientes tabagistas. Também esta campanha aborda as estratégias de manipulação utilizadas pela indústria de tabaco para atrair novos consumidores com mira nos adolescentes e nos jovens. A campanha deste ano no Brasil contou com o apoio do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Além deste debate, criamos um hot site com informações sobre a campanha e vídeos com depoimentos de pessoas que venceram a dependência do cigarro. Tudo isso pode ser acessado no portal da inovação na gestão do SUS, no endereço www.apsredes.org. Vou repetir, www.apsredes.org. Quero agradecer já a todos vocês pelo apoio e pela participação. Eu vou participar deste webinar através do YouTube da TV INCA e já passo a palavra para a jornalista Lígia Formente, que vai apresentar os panelistas e comandar as discussões. Muito obrigada a todos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lígia Formente, eu sou jornalista e consultora de comunicação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para mim é uma honra fazer a mediação desse evento. Eu agradeço muito aos organizadores o convite e eu tenho certeza que o debate vai trazer informações muito relevantes para o melhor entendimento da relação entre essas duas pandemias, a Covid-19 e o tabagismo. Para participar dessa conversa, nós temos a Estela Biolos, a professora da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Boa tarde, Estela. Obrigada pela sua participação. E Fred Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira, da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Boa tarde, Fred. Muito obrigada. Fiquem à vontade para mandar as perguntas pelo e-mail diamundialsemtabaco@gmail.com. Ao longo das discussões, elas serão respondidas pelos palestrantes. Fred, eu acho que, por favor, se você poderia começar nos dando a contextualização sobre o tabagismo e a Covid, por favor? Obrigada. Olá, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer tanto o INCA quanto a OPAS pelo convite, dizer que nós, pneumologistas, eu aqui representando a Sociedade Paulista, estamos nessa luta, né, há muito tempo militando para reduzir o impacto do tabagismo nos nossos pacientes e também na sociedade, e agora trabalhando na linha de frente contra a Covid-19. Eu vou apenas iniciar a apresentação, vou falar brevemente aqui sobre a Covid-19 em relação ao tabagismo, os riscos e os mitos que temos enfrentado. Então, o que eu queria tentar desconstruir nesta apresentação, que eu acho fundamental, é isso que vocês estão vendo aí na tela. A gente foi bombardeado de mais ou menos um mês e pouquinho para cá, com notícias de que haveria um efeito protetor da nicotina contra a Covid-19 e que talvez fumantes não estivessem tão em risco da Covid-19 quanto o resto aí da população. Isso foi bom na mídia leiga, teve alguma repercussão em mídia especializada e, de fato, isso cai para a sociedade como uma forma de dar um passe livre para as pessoas continuarem fumando nessa época da pandemia, tanto que o que a gente vê é que houve um aumento aí do consumo de cigarros nessa época de pandemia, talvez muito motivado por esse tipo de desinformação. Como que começou essa história? Então, essa história começa com esse artigo de um grupo francês, que ele não chegou a ser publicado. Ele foi depositado nesse repositório que chama Chaos, que é um repositório de artigos científicos em que não existe nenhum tipo de editoração ou curadoria.
Se eu quiser, eu escrevo um artigo, eu posso simplesmente depositar esse meu artigo lá, diferente de fazer uma publicação desse artigo, onde ele vai ser avaliado por um editor e avaliado por uma revisão por pares, não deixando aí erros metodológicos ou problemas por conflito de interesse passarem e serem divulgados. Esse artigo, então, foi colocado nesse repositório e o que ele falava é que em pacientes internados, em alguns serviços, por exemplo, na China, a prevalência de tabagismo era menor do que na população geral. Então, ele colocava esse dado epidemiológico, obtido de um jeito bastante questionável, porque o tabagismo ele não era medido de uma forma objetiva, ele era simplesmente perguntado aí para os pacientes quando se internavam se fumavam ou não, e a gente sabe que pacientes com doença respiratória têm a tendência de omitir o dado de tabagismo da equipe de saúde que os atende, já até por medo de sofrer aí alguma bronca ou represália, né? Então a gente sabe que aqui no nosso serviço fizemos inclusive um estudo que mostra que 40% dos pacientes atendidos no hospital onde eu trabalho, eles omitiam o fato de serem tabagistas ativos na hora de um questionamento aí, pela equipe de saúde. Um outro ponto importante desse artigo que foi colocado nesse repositório é que não havia nenhuma declaração de conflito de interesse. Quando a gente lida com estudos que são sobre tabagismo, é muito importante colocar o conflito de interesse, ainda mais fazendo uma afirmação dessa de um possível efeito protetor. O interessante é que pouco tempo depois, no mesmo repositório, é publicada essa opinião, na verdade, isso aqui não tem nenhum embasamento empírico, é simplesmente um estudo de opinião, que pode prevenir a Covid-19. Esses dois indivíduos eram autores do artigo anterior, então foi o mesmo grupo. Eles colocaram esse dado epidemiológico e já fizeram aí esse estudo de opinião. E, de novo, nenhuma declaração de conflito de interesse, o que eu acho que seria muito importante. Aí a gente vai atrás de quem são esses autores, é quase um trabalho de detetive, e chegamos aí a esse Jean-Pierre, que nessa mídia especializada aqui francesa foi descoberto, foi implicado, que nos últimos anos ele trabalhou diretamente para a indústria do tabaco. Então, se eu acho que na hora que eu publico um estudo dizendo que a nicotina protege para alguma coisa, nicotina e cigarro, que são talvez os maiores vilões da saúde respiratória, se eu publico um estudo que ela tem um efeito protetor, é muito importante eu dizer que eu trabalhei para a indústria do tabaco. Quer dizer, isso certamente impacta na credibilidade do que eu acabei de escrever. E não houve essa declaração, a gente teve que descobrir isso fazendo aí um trabalho de detetive no Google pelo nome dos autores. Então, de fato, existe esse conflito de interesse que não foi declarado. Uma outra coisa muito interessante é assim, poxa, a gente vê tantos artigos importantes saindo quanto à Covid-19, publicados em revista de alto prestígio, rigor científico, e não tem essa divulgação que o artigo teve. Por que será, né? Quer dizer, quando a gente vai atrás de onde essa informação foi pulverizada para a mídia leiga, a gente chega nessa agência de notícias que se chama AFP. Ela que está por trás da divulgação para a mídia leiga desse resultado desses estudos, vou botar uma aspas aí, que estão nesses repositórios de artigos. E o que é essa AFP? Ela é praticamente uma assessoria de imprensa da Philip Morris. Ela também divulga todas as notícias institucionais do tabaco. Novamente um conflito de interesse enorme. Então, o que parece ser todo esse movimento? Tem um cheiro de ser, na verdade, mais uma narrativa do cigarro para diminuir aí o possível efeito dessa pandemia no negócio deles, no lucro deles, né? E com isso, claro, prejudicar aí um monte de... Por quê? Por que será que existem esses dados? Será que eles mentiram no estudo? Na verdade, não é exatamente uma mentira, e sim uma deturpação dos dados. Veja, quando eu digo, poxa, na minha população geral, se fuma mais do que os pacientes que internaram por Covid,
eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, o principal fator de risco para a internação por Covid-19 é a idade. E a gente sabe que indivíduos idosos fumam menos. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque muitos indivíduos tabagistas, a média de idade dos tabagistas é 10 anos a menos do que a população geral que não fuma. Então, muitos não chegam à idade, a idade de 65 anos ou mais. Além disso, os idosos têm mais comorbidades e, com isso, eles são mais propensos a deixar de fumar. Um outro fato interessante é que esta população de pacientes com Covid internados tinham muitos profissionais de saúde, porque são pessoas que estão na linha de frente e se infectam, às vezes, com grande quantidade aí de inóculo viral e desenvolvem a doença mais grave. Entre os profissionais de saúde, é muito mais comum o indivíduo não fumar do que fumar, e com isso, esta população de internados fica, realmente, prevalência menor. Não quer dizer que o indivíduo tenha um efeito protetor contra a Covid-19. Na verdade, o que a gente vê nesse estudo sério, que é uma revisão sistemática e meta-análise, que talvez seja o que tem maior corpo de evidência científica, fumantes têm risco 45% maior de complicações por Covid-19, assim como 38% mais mortalidade do que não fumantes quando internados. E se esse cigarro já levou o indivíduo a ter uma doença pulmonar crônica, o risco de complicação fica 88% maior e a mortalidade também aumenta. Então, na verdade, quando a gente interpreta a literatura de forma adequada, o resultado é inverso ao que estava sendo propagado. E por que isso? A gente sabe que o coronavírus ele tem uma proteína, que é essa proteína spike, que se liga numa enzima que fica em cima da membrana celular, que é a ACE2. Na hora que existe essa ligação, o vírus entrou invaginado para dentro da célula e usa o maquinário da célula para fazer replicação viral. Essa proteína, a ACE2, está presente no pulmão e nos brônquios e também nos alvéolos, né, em células específicas. E quanto maior a expressão dessa ACE2, maior aí a chance do coronavírus e também dele chegar mais profundamente no pulmão, levando a casos mais graves com a pneumonia viral. O que a gente vê nesse gráfico aqui? Eu estou comparando não fumantes, ex-fumantes e fumantes atuais. E aqui é a expressão dessa ACE2. A gente percebe que em fumantes atuais, eles têm uma maior expressão de ACE2, portanto, estão mais vulneráveis à infecção e a complicações pelo coronavírus. Agora, o indivíduo que nunca fumou e o indivíduo que deixou de fumar tem uma expressão mais baixa dessa proteína. Por isso que a gente também advoga que parar de fumar talvez tenha um benefício mesmo que rápido aí para o indivíduo enfrentar melhor essa época de pandemia. Essa revisão sistemática, então, conclui, né, que o tabagismo está provavelmente associado com a progressão negativa e efeitos adversos da Covid-19. Então, não tem nada de protetor, né? Muito pelo contrário. E é isso que a gente tem que entender. Desfazer o fake e nos ater aos fatos que, de fato, o cigarro nunca é benéfico para a saúde respiratória. E nessa época de pandemia da Covid-19, temos que estar muito atentos para ajudar o nosso paciente, os nossos conhecidos, a parar de fumar e se proteger aí de quadros mais graves da doença. Lígia, agradeço então aí a atenção de todos e vamos aí responder as perguntas e continuar o nosso evento. Muito obrigada, Fred. Antes da gente passar para as perguntas, a gente vai ver alguns vídeos, antes também de passar a palavra para a Estela, a gente vai ver alguns vídeos que foram feitos aí, são depoimentos de ex-fumantes, e são peças que fazem parte aí dessa campanha que vai ser lançada no Dia Mundial Sem Tabaco. Muito obrigada, Fred. Vamos ver agora as peças, por favor. Meu nome é Amaro Guimarães Filho, tenho 69 anos. Fui escravo do tabagismo por 50 anos. Há 6 anos atrás, uma pessoa maravilhosa me indicou o caminho, que era o programa de combate ao tabagismo da Secretaria de Saúde do município, o qual tive orgulho de participar, saindo de lá orgulhoso, não por ter deixado de fumar, mas sim pelo guerreiro que me tornei em combate ao tabagismo.
Hoje dou minha contribuição voluntária para mostrar àqueles que realmente querem deixar que tudo é possível. Deixo aqui minha mensagem. Acenda a luz do seu coração e apague o cigarro da sua mão. Hoje ele estará com tuas mãos, amanhã ele estará com teu coração. Porque ele sempre diz, me acenda hoje, que eu te apago amanhã. Obrigado. Eu sou Marineide Silva, tenho 53 anos, resido no bairro dos Jurunas, em Belém do Pará. Eu fumei por 30 anos e em 2008 eu procurei o Centro de Referência de Tratamento do Tabagismo, onde eu fui acolhida por uma equipe de profissionais que eu digo que são nota 1000. O tratamento ele é oferecido pelo SUS. E quando foi em 2013, eu determinei que eu não iria mais fumar. Hoje, eu estou com 8 anos sem fumar, eu voltei a estudar, voltei a praticar esporte, e quando eu vejo pessoas que estão ao meu redor, que fumam, eu indico o Centro de Referência no Tratamento do Tabagismo, para que essas pessoas possam procurá-las e ter o prazer que eu tenho hoje de ter deixado o tabagismo. Meu nome é Tatiana, tenho 28 anos, sou assistente social em Grandes Rios e eu participei do grupo antitabagismo Fumar Nunca Mais. Eu parei de fumar já tem 2 meses, eu tô me sentindo muito melhor, a minha respiração melhorou muito, meu paladar, a minha disposição para fazer as coisas. Eu tô muito feliz, eu agradeço muito a toda a equipe que auxiliou a gente nesse processo e muito obrigada a todos vocês. Gente, eu gostaria de lembrar que as perguntas elas podem ser enviadas para diamundialsemtabaco@gmail.com. Agora eu passo a palavra para a Estela. Por favor, Estela. Oi, Lídia. Oi, todo mundo. Antes de tudo, muito obrigada à OPAS e aos parceiros, ao Instituto Câncer, por me convidar para estar aqui. E eu queria ter um minuto só, uns segundos, para parabenizar todos os ganhadores de prêmio do Dia Mundial Sem Tabaco, né, dado pela Organização Mundial da Saúde, mas um abraço especial para o nosso querido Drauzio Varela, que foi contemplado muito merecidamente com esse prêmio nessa época tão especial. Então, eu queria aqui só adicionar a minha voz às muitas vozes que já se falaram nesse sentido. E eu só aqui mais para a gente bater esse papo e lembrando, né, que a indústria do tabaco, tentando alcançar o jovem é a fonte de sobrevivência dessa indústria. Então, a gente pode ser que você não encontre nada de uma maneira que diga assim, não, vamos tentar crianças que fumem. Claro que não, eles têm algumas restrições legais no que se pode ou não se pode falar e alguns noção de que isso não se faz. Mas a indústria tenta conquistar os jovens de outras maneiras, né? Então, a gente está vendo aí um crescimento muito grande da utilização desses influenciadores de mídia social, né? De Instagram, de TikTok, de Snapchat, e vendo essa promoção do fumo, quer dizer, mesmo que existe há anos. É engraçado porque a fórmula é a mesma, né? Vamos fazer o fumo se tornar uma coisa divertida, glamourosa, interessante, de pessoas que são, né, mais ligadas no que está se passando e na atualidade. Então, a gente vê, de um lado, essas campanhas, esses novos produtos, né, que a indústria tenta dizer que são menos maléficos e que não são, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo agora, sobretudo nessa época da pandemia, a indústria trazendo, mais uma vez, à tona as suas campanhas ditas de responsabilidade social e fazendo aí um grande número no mundo todo, inclusive no Brasil, de doações, de parcerias, numa época que os governos estão com muita dificuldade, que a economia está muito difícil, e criando um empate, né, para os governos de não está na hora de dizer não.
né? Muitos governos estão pensando assim, mas, ao mesmo tempo, é importante que isso não vire porta de entrada para que depois mais jovens e mais pessoas se tornem vítimas, né? Dos produtos de tabaco, se tornem viciados em nicotina. Então, a gente está assim, num momento muito delicado, né, de conseguir esse balanço entre a indústria continuando com toda a força, tentando promover seus produtos, tentando se achegar a governos, tentando se mostrar indispensável, né, tentando reabrir suas fábricas como promotoras da economia, como, na verdade, a gente sabe que os governos, inclusive do Brasil, perdem muito mais dinheiro do que ganham com a indústria, né, dados os custos de tratar das pessoas com doenças de tabaco relacionadas. E, ao mesmo tempo, tentando continuar aí sua manutenção e crescendo seu mercado, que só é possível através dos jovens se iniciarem no consumo, com todo o mesmo tipo de promoção. O meio pode ser diferente, né? Não podem mais usar televisão, não podem mais usar tanto revista, não podem mais usar tantas outras coisas. Então, agora na mídia social, que precisa, então, a gente continuar com muita atenção. Obrigada, Estela. Antes da gente começar as perguntas, vamos assistir mais uns vídeos com depoimentos de pessoas que deixaram de fumar. Fala pessoal, Gabriel Mora aqui falando com vocês. Tenho 36 anos de idade, sou de São Paulo, capital. Sou um dependente químico que vive em recuperação há mais de uma década. Fui tabagista por mais de uma década. Parei de usar drogas em 2007, né, depois que eu fiz um tratamento, e fiquei nesse mesmo período que eu parei de usar drogas, que foi em 2007, eu também parei de fumar cigarro, né, que eu já fumava há pelo menos 10 anos. Aí eu parei de fumar e depois de 8 anos eu voltei a fumar também. Por quê? Porque o tratamento que eu recebi, ele foi só para parar de usar drogas ilícitas, digamos assim, né? E eu nunca recebi uma rede de intervenção de realmente como parar e nunca fui conscientizado sobre a necessidade de parar de fumar cigarro. E eu, como dependente químico, parando de usar todas as outras drogas, para mim o cigarro não era um problema. Fiquei entre indas e vindas, fiquei recaindo, voltava, vinha de novo, e até que essa última vez eu fiquei 3 anos fumando direto. E eu já estava fumando 2 carteiras e meia de cigarro, ou seja, eu estava fumando demais, já tinha perdido totalmente a perspectiva de parar de fumar. E como eu não usava outras drogas, ninguém me enxergava como uma pessoa que estava recaída, né? Cigarro é droga, e é a droga que mais mata no mundo. É a primeira causa de morte evitável no mundo, né? Então a gente precisa de um trabalho de conscientização que vem sendo feito com maestria pelo Cratode aqui em São Paulo. Embarquei de cabeça nesse programa do Cratode, e esse programa literalmente salvou minha vida. E graças a Deus eu consegui parar, já estou há mais de 90 dias, só que dessa vez eu estou seguro, estou tranquilo, diferente da última vez que eu simplesmente parei por parar. E nós, dependentes químicos, precisamos ter um cuidado redobrado, porque tabaco é droga sim, e ela mata tanto quanto ou mais do que qualquer outra. Bom, vamos começar agora as perguntas. Eu tenho algumas perguntas também, já recebemos várias perguntas também dos participantes. Eu começaria fazendo uma pergunta para a Estela. Estela, você falou desse engajamento aí das companhias de cigarro, seja com doações, seja até no investimento para pesquisas de vacina, e que isso acaba deixando ali os governos ali numa situação um pouco embaraçosa, não se sabe. Que tipo de medidas você acha que deveriam ser tomadas para evitar que esse engajamento se transforme mais tarde numa garantia para que empresas sejam abertas, para que algumas regras de antitabagistas sejam afrouxadas? Uhum. Lígia, eu acho que a gente tem a sorte que a Convenção Quadro tem um artigo que se chama artigo 5.3 e que tem guias, né, que tem diretrizes de implementação que são muito claras no tipo de engajamento que é possível ou que é desejável
entre a indústria do tabaco e os governos. E esse engajamento é muito restrito a situações de regulamentação. Então, eu acho que o importante é que, se essa brecha, né, se for criada uma fresta, dada a situação atual, que a indústria comece a fazer essas doações e que essas doações sejam aceitas, que isso não se traduza em que se abram as portas, né? Não pode ser uma escancaração. Isso é uma questão, talvez, nos países que resolverem aceitar esse tipo de... os governos, os municípios, né, que estão aceitando esse tipo, que isso não se torne em uma porta aberta para que a indústria influencie, porque a gente sabe que o que a gente precisa é continuar a aumentar os preços, continuar a reduzir as oportunidades de marketing, né? Eliminar a propaganda no ponto de venda, que é um dos últimos lugares que a indústria ainda tem de fazer propaganda, por exemplo, no Brasil, que cria uma atração aos jovens, implementar a proibição de sabores e outros aditivos. Quer dizer, existe uma série de políticas que tem que continuar, que tem que ser implementadas, né, conforme essa situação for se acalmando, e o que não pode é essa fresta que foi aberta por conta da situação atual virar um convite, uma carta branca para engajamento seguindo adiante. Então, eu acho que os governos têm que estar muito atentos a isso, e muito, assim, prestando atenção, porque a implementação da Convenção Quadro continua, né? E vai continuar, pode ser que esteja em pausa em alguns lugares, mas vai continuar, e o artigo 5.3 é parte disso. Muito obrigada. Fred, eu gostaria também de fazer uma pergunta para você, antes de passar para as perguntas dos participantes. Você falou na sua explanação sobre esse estudo francês, ali, recheado de problemas. Que tipo de medidas você acha que o Estado deveria tomar? O que deveria ser feito para evitar a publicação desses artigos com pouca confiabilidade? Então, na verdade, o que a gente precisa, e eu acho que essa pandemia abriu uma oportunidade muito grande, é de divulgar como é o processo de obtenção do conhecimento pela ciência e também a sua divulgação. Nesses últimos anos, nós temos visto muitos movimentos negacionistas, especialmente em relação à ciência. A gente tem um movimento anti-vacina, que está muito forte, até absurdos como o terraplanismo tem voltado a aparecer. Isso por quê? Porque eu acho que a internet ela consegue ser faz um fenômeno de pressão em que muitas pessoas que têm aí uma capacidade argumentativa grande, mas têm ideias muito deturpadas e gostam de espalhar desinformação, encontram um campo fértil para ela aparecer. Com essa pandemia, uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas estão voltando para buscar o conhecimento onde, de fato, ele deve ser adquirido, que é justamente próximo à ciência. E a ciência tem suas particularidades. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que ciência não são certezas, são dúvidas que geram hipóteses, e essas hipóteses podem ser testadas. Por isso mesmo, muitas vezes, quando a gente vai falar com o público leigo, dá uma impressão de insegurança, porque, na verdade, eu só consigo afirmar, de fato, algo que eu consegui ter aí uma evidência empírica ou um modelo que seja adequado para explicar esse meu fenômeno. Isso não é nunca uma situação de 100% de certeza. Agora, conforme a gente vai entendendo como se dá o processo científico e que a ciência precisa de rigor, de precisão, e que isso vem aí desde a época do iluminismo, de revisão aos pares e de uma confiabilidade nos dados que estão escritos, a gente vai conseguindo diminuir aí o impacto dessas mentiras. Eu tenho a impressão de que tem que ficar muito claro, principalmente na mídia leiga ou em outros veículos de divulgação de informação, o que é de fato um estudo publicado, o que é um estudo revisado por pares, do que é simplesmente o que a gente chama de pré-print, que é um estudo que ainda não passou por esse processo que dá credibilidade e está aí jogado na internet. E a gente tem que educar as pessoas em como funciona esse processo para que elas tenham mais crítica em relação
a informação que se recebe. Uma outra coisa que eu acho de extrema importância, principalmente para a mídia leiga, é ir atrás, fazer o trabalho jornalístico de entender qual é o conflito de interesse por trás daquela informação que está sendo divulgada, especialmente se essa informação está sendo divulgada por uma agência de notícias e não necessariamente por um canal de alguma instituição acadêmica. Lígia, acho que você precisa ligar o microfone. Opa, agora sim. Obrigada, Fred. Obrigada. Tá certo, obrigada. Eu vou passar aqui as perguntas dos participantes. Primeiro, Eliana Nogueira. Ela endereça a pergunta para o Fred, ela parabeniza o evento, e ela diz aqui que ela fuma faz 35 anos e já tentou se livrar do vício várias vezes. Antes da pandemia, ela estava num processo de redução, só que, como das outras vezes, ela tenta sem sucesso. Ela conseguiu reduzir pela metade o número de cigarros fumados. Só que, com a pandemia, a ansiedade aumenta, o medo, e aí, no final, ela voltou a fumar como ela fumava no passado. Aí ela pergunta se o adesivo de nicotina também é prejudicial e como reduzir nesse momento agora de tanta ansiedade e de tantas dificuldades. Olha, primeiro, parabéns por 2 motivos, né? Primeiro, você está traçando esse caminho, indo na direção de uma saúde melhor, de uma vida melhor, querendo parar de fumar. E você conseguiu, de fato, reduzir a quantidade de cigarros, isso já é uma vitória. Claro que o objetivo final sempre é parar de fumar. O que a gente entende é que essa época, de fato, é uma época que traz muita ansiedade. A gente está vivendo uma situação que talvez não tenha tido paralelo na história, ou certamente nos últimos 100 anos. E, claro, isso leva a uma preocupação enorme e uma enorme ansiedade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, parar de fumar neste momento é sim difícil. E continuar fumando, como você ter essa recaída, não é uma questão de falta de vergonha na cara. É uma questão de dependência. Você tem uma doença, essa doença é a dependência do cigarro. Como lidar com isso, né? Eu sempre gosto de perguntar para os meus pacientes, assim, quando eu começo o tratamento, você acha que o cigarro serve para alguma coisa? E meio constrangidos, eles costumam falar, não serve para nada. Isso não é verdade. O cigarro serve sim. A pessoa que fuma aprendeu desde muito cedo, que começa a fumar na adolescência, que se ela tem um problema, se ela tem uma ansiedade, se ela tem uma preocupação, ou às vezes até se ela está sozinha, acende um cigarro e essa sensação melhora. Então o cigarro ocupa um espaço na vida da pessoa. E se eu tiro o cigarro e não ofereço nada para substituir esse papel que o cigarro tem, a pessoa vai ter um buraco aí dentro do peito e não vai, de fato, conseguir manter sem fumar. O que eu costumo dizer a primeira coisa que a gente precisa imaginar é assim, ok, eu vou parar de fumar. Se eu tiver um problema, se eu estiver ansioso, o que eu vou fazer para diminuir essa minha ansiedade ou para diminuir o impacto desse problema aí no meu psicológico nesse momento? Então, a gente tem que ter um plano claro. E cada um tem uma coisa. Tem gente que faz atividade física, tem gente que faz atividade manual, tem gente que vai e aproveita para ler um livro, tocar um instrumento musical, fazer aí um web meeting com as pessoas da família. Quer dizer, o que eu vou fazer para reduzir essa ansiedade? Uma dica que a gente dá são exercícios respiratórios para diminuir a ansiedade. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas você no YouTube ou em mídias aí digitais consegue vários tutoriais de exercícios respiratórios para redução de ansiedade, que é uma coisa que funciona. E a gente precisa usar isso. Um outro ponto o tratamento do tabagismo deve ser um tratamento como qualquer doença. E para tratar uma doença, eu preciso de mudança de estilo de vida e de remédio. O adesivo de nicotina é um remédio e funciona. Ele tem só que ser usado da forma adequada e para isso eu sugiro que se procure ou um médico de confiança, um clínico, pneumologista, alguém que possa te auxiliar nessa trajetória. A gente sabe que isso aumenta muito o processo dessa empreitada de parar de fumar. Além disso, que mudanças de vida eu posso ter quando eu quero parar de fumar? Vou falar um exemplo que é muito simples e muito efetivo. Então, eu quero fumar, ok, eu vou deixar o cigarro
trancado numa gaveta e a chave longe. Só esse pequeno ajuste, quer dizer, eu parar de andar com o cigarro, já diminui aquele reflexo que eu tenho de acender o cigarro no impulso. E na hora que eu tiver vontade de fumar, o que eu tenho que fazer? Um processo de pensamento assim, será que eu preciso desse cigarro mesmo? Será que não dá para esperar um pouquinho mais? Vou tomar um copo de água gelado, vou colocar alguma coisa para dar um gosto forte na boca. Só com essas medidas, a gente vê que as pessoas conseguem, muitas vezes, reduzir 50%, 75% dos cigarros diários. Quer dizer, são mudanças de hábitos de vida que a gente pode ter para ajudar nesse trajeto de parar de fumar. Na hora que eu tomo essa decisão e começo a dar esses passos, eu marco uma data no futuro próximo para ser o último dia que eu vou colocar cigarro na boca. Com essas dicas a gente vai ajudando, né? Claro que o acompanhamento é muito mais intensivo do que isso, mas a gente consegue também encontrar em médicos que são referência, nos serviços aí de cada município e também na própria internet, muitas dicas valiosas de como seguir esse caminho. Tá certo, obrigada, Fred. E lembrando que o SUS oferece tratamento também para pessoas dependentes de cigarro, e as pessoas interessadas podem procurar as secretarias de Estado, ver quais são os centros que estão em funcionamento, né? Estela, quer falar? Não, acho que foi. Então, agora é uma pergunta para a Estela. De Débora Frota. Ela diz, sou cirurgiã dentista e percebo que aumentou muito durante os últimos anos o uso de vapor, principalmente entre os jovens. Poderia falar um pouco sobre os riscos do uso de cigarro eletrônico com relação não só à Covid, mas também ao câncer de boca? E ela parabeniza aqui o debate também. Obrigada, Débora, pela pergunta. Eu acho que a gente, assim, na verdade, o Brasil tem muita sorte que existe assim um relato de aumento do uso do vape no Brasil, mas que, na verdade, os dados mostram que o aumento não é tanto assim, né? Que existe, que as medidas que a Anvisa tomou há alguns anos atrás, né? Esperando que se esses produtos tenham passem por testes rigorosos, né, de segurança, testes de rigorosos que não são tóxicos, essas medidas, na verdade, se traduziram em que, apesar da gente ver em certos pequenos grupos da população esses relatos de aumento de uso, não teve a explosão que a gente, infelizmente, viu em países como aqui, os Estados Unidos, onde eu moro, que houve essa explosão de uso entre os jovens. Então, só queria lembrar que a gente tem que, como o Fred falou, tomar cuidado, que existe essa percepção que não é necessariamente traduzida num dado a nível de população. Isso não quer dizer que você não esteja realmente vendo um aumento desse uso entre os jovens e entre outras pessoas, porque as pessoas usam esse produto, sobretudo através de que são contrabandeados no Brasil, porque legalmente não pode ter. E o que a gente sabe com a questão do Covid, teoreticamente, né, a teoria e os princípios de toxicologia mostram que eles causam mal da mesma forma como causaria o cigarro, pelo estímulo na questão das vias respiratórias. Infelizmente, a gente ainda não tem, existem estudos no momento, porque não é uma pergunta que se feita quando os pacientes estão chegando ou quando os pacientes estão questionando se eles estão com Covid ou não, se eles fazem uso de vape. Isso é uma coisa que está começando a aparecer agora, mas do que se sabe a partir desses produtos e do que se sabe, como o Fred explicou tão bem, da doença, não há jeito disso ter uma sinergia positiva, só pode ter uma relação negativa baseado no que se sabe hoje em dia. Quanto aos malefícios desses produtos, a questão interessante aqui é que existem centenas de produtos, né? E em cada produto tem centenas de substâncias que são tóxicas. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que existe um risco grande cardiovascular, a gente sabe que existe um risco grande
para o sistema respiratório, de doenças respiratórias, e, claro, a gente sabe que existe hoje em dia um risco grande de que as pessoas que não usavam cigarro e começaram a usar vape, existe uma associação, né? A gente não vai dizer que a causa, porque esses estudos ainda não estão aí, mas existe uma associação de que as pessoas passam do vaping para o cigarro, e o que se sabe é que a maioria, em termos gerais, das pessoas que usam vape, na verdade, continuam fumando. Então, assim, a ideia de que isso seria uma maneira de parar de fumar, até hoje não se foi confirmada pelos estudos rigorosos que o Fred mencionou aqui. Então, eu acho assim, que o melhor conselho, como dentista e como outros profissionais de saúde devem fazer, é para ajudar as pessoas que estão usando vaping a parar, da mesma forma que a gente recomenda que as pessoas que fumem parem também. E vamos continuar apoiando aí que o Brasil fique firme contra a pressão da indústria e que mantenha a regulação atual de que é só permitir esses produtos no mercado se ficarem comprovados que esses produtos, não fazem mal, e 2, que podem trazer algum bem em nível da população, o que até hoje não foi confirmado. Tá certo, muito obrigada. Agora é uma pergunta da doutora Tânia Cavalcante, ela endereça para os dois, tanto para o Fred quanto para a Estela. Gostaria que os dois respondessem, acho que a gente pode começar com o Fred. Ela diz assim: diante dessa grande mobilização nacional e global para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, o que os senhores recomendariam em termos de políticas públicas para acelerar a redução do tabagismo no Brasil e reduzir a vulnerabilidade populacional a essa infecção? Fred, por favor. Desculpa, Lígia, deu uma travada aqui. Estela, você não quer responder primeiro? Depois eu complemento, porque eu perdi metade da pergunta. Tá, eu vou começando. A pergunta são medidas de políticas de controle do tabaco, né, no Brasil, que poderia acelerar, inclusive, a recuperação da saúde da população. Eu acho que o Brasil, no momento, tem uma série, né, de medidas em pauta que precisam ser consideradas e aceleradas. Eu acho que precisa, por exemplo, a proibição de venda de anúncio em ponto de venda. Isso é urgente. A aprovação da embalagem genérica, a manutenção da regulamentação atual dos dispositivos eletrônicos, porque são regulados, né? Eles têm aí, eles são regulados, não é permitida a venda. Não permitir a venda é uma forma de regulamentação. Eu acho que a implementação plena da medida de eliminação dos aditivos e sabores, que está aí enrolando nas cortes, né, na justiça, e já foi, inclusive, aprovado pelo Supremo e está se arrastando aí nessas outras instâncias. Então, eu acho que todas são medidas que vão ajudar, porque vão ajudar a prevenir que os jovens comecem, vão ajudar a estimular que as pessoas que querem parem de fumar. Eu acho que um estudo que se fez pequeno aqui em São Francisco, depois que se proibiu a venda de produtos com sabores, mostrou um número grande de pessoas que demonstraram interesse em parar de fumar, que é o primeiro passo, como o Fred já falou tão bem, das pessoas pararem, inclusive continuar e crescer o apoio aos municípios que dão, através do SUS, esses serviços de parar de fumar, que são fantásticos, mas que precisam de apoio para continuar e para crescer, porque conforme você vai aumentando a demanda para esses serviços, você tem que atender essa demanda da população. Então, eu acho que o Brasil está num bom caminho, mas não dá para relaxar. E eu acho que a recuperação, inclusive econômica, é muito ligada a você diminuir o tabagismo, que, como eu mencionei antes, é um custo enorme para os cofres públicos. Perfeito, Estela, eu concordo 100%. Eu acho que eu só gostaria de complementar com 2 pontos que eu acho que são bem unânimes e um talvez seja um pouco controverso. Existem 2 projetos de lei, na verdade, o projeto de lei, se não me engano, é o 2898 e o lei complementar de 2015, que são projetos que querem aumentar a arrecadação da Tesouro, né, das empresas que fazem importação e comercialização de tabaco para
custear o tratamento e as ações antitabágicas. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente muitas vezes esbarra dentro de políticas públicas com questão, ok, e quem vai pagar isso, né? O gestor fica ali com um cobertor curto e custear uma ação dessas geralmente pode esbarrar aí no problema da questão do financiamento, e com esses projetos de lei que já estão tramitando, a gente conseguiria ter um financiamento maior dessas iniciativas. Uma outra coisa, que aí já é mais polêmica, o pessoal que milita no tabagismo talvez não concorde 100% comigo, mas eu tenho aqui no hospital que eu trabalho um centro que é validado pelo Ministério da Saúde para atender pacientes com tabagistas, né? Então, eu recebo a medicação do Ministério da Saúde e fiz lá todo um treinamento para conseguir implantar esse centro. Eu ainda acho que esse processo todo é um pouco burocrático demais. Eu tenho a impressão que a gente poderia discutir formas de fazer com que a distribuição de medicação pelo SUS para o tabagista não fosse tão burocratizada, e a de serviços regionais, né, para tratamento do tabagista fosse mais simples, para justamente multiplicar esses serviços que são tão importantes. Vou dar um abraço aí para a Tânia, né, agradecer a participação dela, uma querida, está sempre aí com a gente, uma professora. Na verdade, se eu estou nessa área, muito eu devo a ela também. Eu gostaria de perguntar, vocês, tanto o Fred quanto a Estela citaram aí a demora na implementação de algumas medidas determinadas na Convenção Quadro. Como é que se poderia ter agilidade para que essas medidas sejam implementadas? Houve agora uma paralisação nos últimos anos. Como é que vocês acham que isso poderia se concretizar? E vocês acham que isso é possível diante da situação que nós vivemos agora? Não sabia se o Fred queria ir primeiro nessa. Eu não tenho comentários sobre a situação atual. Eu acho que em todos os países é uma questão de priorização do bem-estar da população. As medidas da Convenção Quadro, algumas, como o Fred falou, que estão pendentes, algumas que estão para sair, mas não saem, são medidas de proteção da população, são medidas que levam ao desenvolvimento econômico e social de todos os países. A Convenção Quadro e as medidas são medidas que a gente sabe hoje em dia que, quando implementadas, só trazem benefícios, né? E eu acho que a forma dessas medidas continuarem e serem aprovadas e serem implementadas, sair do papel, né? Como o pessoal diz, ou sair da boa intenção, eu acho a continuação da mobilização. E eu acho que tem que ter um compromisso das pessoas que têm o poder de decisão, que tomam decisão, de ter o compromisso com a saúde do público, com o bem-estar e o desenvolvimento social e econômico da população. Isso quer dizer tentar minimizar ou regulamentar a influência de lobista e a influência de lobby da indústria do tabaco dentro das esferas de tomada de decisão, porque o que atrapalha, no fim das contas, existem forças internas que vão bloqueando esses esforços. Então, eu acho que existem as forças externas da mobilização dos parceiros, da sociedade civil, dos grupos, né? Alguns que devem estar talvez aqui escutando a gente, que tem sido fantástico e que se batem muitas vezes com esse poderio econômico e de influência política da indústria do tabaco, que é uma coisa que a gente vê no mundo todo, não só no Brasil, e você atender ao poderio econômico de uma empresa que causa mal, né, e que causa prejuízo, não dá, né? Então, eu acho que precisa a gente ter esse comprometimento, essa decisão, essa vontade política de que a coisa ande, porque saber como fazer, o pessoal aí do Brasil sabe muito bem o que fazer e como fazer. Agora é só a vontade política desentravar o que está entravado. Porque eu acho que o Brasil tem aí
a equipe das pessoas no Brasil, tanto dentro do governo como na sociedade civil, secundária a nenhuma do país, no mundo, né? Então, acho que seria isso, é tentar enfatizar o bem-estar, sobretudo agora que a gente vai precisar muito desse tipo de bem-estar para a população. E eu queria também ressaltar, né, todo o trabalho e o protagonismo do INCA, né, nessa luta. Eu acho que isso a gente tem que sempre valorizar o que a gente tem de bom. O Brasil, de fato, ele tem protagonismo na questão da luta contra o tabagismo. A gente conseguiu resultados aqui nos últimos 30 anos, que é desde aí o final do século passado até agora, uma redução que eu acho que lugar nenhum do mundo conseguiu. Estamos com por volta de 9% de tabagistas entre adultos no Brasil, e isso ainda é muita gente, né? São 20 milhões de pessoas, mas muito menos do que a gente tinha tempos atrás. E também ressaltar o trabalho da CT, que também há muitos anos militando nessa questão da sociedade civil e de levar para os gestores e para os políticos as questões de enfrentamento e de políticas de saúde contra o tabagismo. Então, é a Aliança de Controle do Tabagismo, né, a CT, que quem tem interesse pelo tema, vale a pena visitar o site deles. Eu sempre estou aí me atualizando. Eles têm uma produção, inclusive, para mídia muito interessante, de campanhas muito interessantes sobre esse tema. Acho que vale a pena a gente destacar isso. Muito bem. A última pergunta aqui de Glória Latuf, para o Fred. Ela gostaria de entender melhor como os cigarros convencionais, o narguilé, charutos e os cigarros eletrônicos comprometem os pulmões e como isso pode interferir no agravamento da Covid. Então, vamos lá. Independente da forma com que o tabaco é fumado, pode ser cigarro, charuto, cigarrilha, narguilé, ele tem um monte de substâncias tóxicas, né? São mais de 4.500 substâncias tóxicas, mais de 90 substâncias sabidamente cancerígenas. E quando a gente inala essas substâncias, para você ter uma ideia, né? O que vem na fumaça do cigarro? Vem thinner, que é diluente de tinta a óleo, acetona, que é aquele removedor de esmalte, formol, amônia, que é o Ajax, o amoníaco, né? Quer dizer, um monte de substância danosa que a gente está colocando para dentro do pulmão e dentro do nosso organismo, e mais do que isso, o alcatrão. Então, quem sabe o que é alcatrão? Alcatrão é piche, aquela pasta preta que se faz asfalto. Você imagina colocar isso para dentro do organismo. Isso leva a danos tanto inflamatórios agudos quanto crônicos. A pessoa que fuma tem uma chance muito maior de desenvolver um monte de doenças, que a lista do tamanho do meu braço, né, relacionadas ao tabagismo, desde câncer, doença cardiovascular, doenças respiratórias, até doenças psiquiátricas. Quer dizer, a gente tem uma caldeira de substâncias que levam a prejudicar muito a saúde. Para entender a questão do tabagismo, a questão é a seguinte: quando eu jogo essa fumaça tóxica para dentro do meu, o pulmão tenta se proteger. E uma das formas que o pulmão tenta se proteger é produzindo muco. E o muco mais espesso vai impedir, né, que essas substâncias tóxicas ou danos ou partículas cheguem no revestimento aí respiratório dos brônquios. Então, eu dou um sinal para o organismo produzir mais muco. Quem produz muco é uma célula chamada célula caliciforme, célula Glob. Essa célula está presente em toda a árvore respiratória. E essa célula começa a se produzir mais, ela vai começar mais dentro do pulmão quando eu inalo um monte de fumaça. E nessa célula tem uma expressão maior daquele receptorzinho que se chama ACE2 que eu mostrei para vocês. Se eu tenho mais célula produtora de muco, eu tenho mais âncoras que vão grudar aí o coronavírus, permitindo a infecção e também permitindo que ela vá mais profundamente no pulmão. Além disso, a pessoa que fuma tem uma reserva, uma capacidade pulmonar geralmente menor do que a pessoa que não fuma. Então, na hora que eu tenho a pneumonia viral, os pedacinhos lá que o vírus pega e
acomete, eles vão fazer muito mais falta para quem fuma do que para quem não fuma, fazendo com que leve a uma oxigenação pior, mais trabalho respiratório, precisa de mais ventilação mecânica e mais dias de UTI, né, nesses pacientes que fumam. Então, tudo isso agrava. Tem ainda uma cereja do bolo, última coisa que eu vou falar. No cigarro, existem substâncias que aumentam a coagulação, formar coágulos dentro do corpo. E a gente sabe que a infecção pelo coronavírus, uma das principais complicações dela são embolias, tromboses, é uma doença que aumenta muito a coagulação. No indivíduo que fuma, isso é ainda mais multiplicado, aumentando a morbidade, aumentando o risco dessa pessoa ter um desfecho desfavorável. Um monte de coisa, né, Lígia? Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta, uma pergunta que é para Estela Mariana Pinho. Ela, não, acho que essa aqui já foi. Mariana Pinho, ela fez uma pergunta para os dois, né? Mariana Pinho, ela pergunta para o Fred. E primeiro para Estela, desculpe. Como evitar que a indústria do tabaco promova seus negócios quando faz ações de responsabilidade social para apoiar hospitais e profissionais de saúde, doando recursos, insumos como álcool, gel, jalecos, luvas e máscaras? Mariana, obrigada pela pergunta. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, é que esse tipo de atividade tem que ser considerada atividade de propaganda e marketing. E tem que ser contemplada dentro das leis que já existem no Brasil, que são leis de proibição de propaganda e marketing, de anúncio. Então, eu acho que precisa, talvez, ter certeza de que as leis existentes estão incorporando esse tipo de atividade que a Convenção Quadro considera marketing. Na situação atual, né, que está muito difícil, seria muito difícil dizer a um município para não aceitar a doação de máscaras, por exemplo, ou doação de equipamento de proteção. Agora, poderia, por exemplo, não permitir que se faça propaganda dessa doação, porque a doação em si é diferente de tornar aquela doação num evento de marketing, porque o que a gente está vendo é que existe esse tipo de atividade, e no passado isso já foi confirmado, que a indústria utiliza esse tipo de atividade dita de responsabilidade empresarial como uma estratégia de relações públicas e marketing, e isso não pode permitir de qualquer forma. Quer dizer, se for permitir que se aceite as doações, não pode se permitir que se faça propaganda sobre isso, porque aí vira, como disse, propaganda e tem que ter leis que proíba esse tipo de atividade ou a propaganda desse tipo de atividade, no mínimo. Tá certo. A Mariana faz também uma pergunta para o Fred, a gente agora com essa encerra, e depois eu queria ver se é possível encaminhar as perguntas para vocês eventualmente responderem as perguntas dos participantes, tá bom? Ela pergunta, quais as dicas que recomendo para eu negociar com os fumantes que estão mais tempo em casa, fumando mais por causa da ansiedade, por conta da pandemia, e acabando expondo a saúde de todos? Então, claro, né? Essa pergunta é muito interessante e é muito difícil, porque cada pessoa tem aí um tipo de comportamento, né? O que eu costumo falar para os familiares, os fumantes, e para quem está tentando parar de fumar, se tem outro fumante em casa, para que ele fume fora de casa. Está ainda mais difícil, né? Porque a gente está com essa pressão de que tem que ficar em casa, e tá certo, né? Mas, na verdade, se a pessoa não quiser parar de fumar, no mínimo, né, o que tem que fazer é fumar num ambiente fora do ambiente em que as pessoas convivem dentro de casa, numa área de serviço, num banheiro que tenha uma janela para o lado de fora, quer dizer, algo assim para essa negociação. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante é a gente tem que entender, o fumante fuma por ansiedade? Será que fumar é o único jeito que tem para mitigar, para diminuir a ansiedade? E isso a gente
aprende. Ninguém nasce sabendo resolver a ansiedade, aliás, pelo contrário, né? As crianças, elas fazem birra porque elas não conseguem resolver seu sentimento. Uma das formas que o fumante aprendeu de resolver é acender o cigarro, mas existem outras formas, e talvez a gente dividir com esta pessoa que está muitas vezes pedindo ajuda porque tem uma ansiedade extrema que não consegue largar esse objeto, que é o cigarro, que diminui a ansiedade dela, ela gostaria muito de tentar um outro caminho e a gente pode trabalhar juntos, né? É o que eu falei sobre exercícios respiratórios, física, atividades manuais, outras coisas que podem desestressar e com isso diminuir aí o cigarro. E outra coisa interessante é criar metas, né? Então, se a pessoa está querendo diminuir ou parar de fumar, vamos, eventualmente, nesse período da pandemia, está todo mundo em casa, juntos, criar metas. Então, poxa, amanhã eu vou fumar no máximo 5 cigarros, depois de amanhã eu vou fumar no máximo 4. Quer dizer, com isso eu estabeleço uma disciplina até um momento em que eu vou perceber que eu tenho condição, tanto psicológica aí, quanto física, de fato, o cigarro e parar de fumar. E que isso seja uma coisa que tenha reforço positivo. O que eu percebo muitas vezes dos familiares é que rola um enfrentamento. Então, o familiar chega e fala, poxa, você não para de fumar? Você não tem vergonha na cara? Você está se prejudicando? Você quer morrer? Está se matando? E esse tipo de coisa, o que faz? O fumante acaba tomando isso como uma queda na autoestima, né? E se eu vou tentar esse processo de parar de fumar, eu tenho que gostar muito de mim. E para isso eu tenho que estar com a minha autoestima alta. Então o tipo de reforço que tem que ser dado é um reforço positivo. Vamos estabelecer uma meta que dê para cumprir e na hora que cumpre essa meta, valorizar. Isso é que eu acho que é o principal. E não brigar, não se tornar mais uma pessoa que vai buzinar no ouvido do fumante que o que ele está fazendo é errado. Porque isso já tem muito. Tá certo, obrigada. Gente, está na hora de encerrar o nosso encontro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a OPAS pelo convite, agradecer os palestrantes, agradecer a todos que enviaram as perguntas. Gostaria de saber, Estela, se você gostaria de fazer alguma consideração final? Só um minutinho. Primeiro, para agradecer mais uma vez, para parabenizar, né, todo o elenco de pessoas aí no Brasil que trabalham não só no Dia Mundial, mas todos os dias, né, para promover o controle do tabaco, e lembrar que no meio disso tudo, de todas essas medidas, que a gente não esqueça dos agricultores que plantam tabaco, né, que são o elo mais frágil da cadeia, e conforme a gente vai fazendo um progresso, que eu espero vai continuar cada vez melhor aí no Brasil, que a gente lembre de não deixar para trás, né? E que a gente continue a promover medidas para que eles incluam, como os fumantes estão procurando maneiras mais saudáveis de viver, que os agricultores que plantem tabaco, que a gente não esqueça de ajudá-los a também encontrarem maneiras mais saudáveis de ter a sua sobrevivência. Obrigada a todos. Obrigada. Fred? Também, de novo, agradecer o convite, a oportunidade de poder falar aqui nessa data tão importante que está chegando, né? E já recebi um monte de mensagens aí de pessoas que assistiram